Eclesiastes capítulo 12. O título aqui que está na Bíblia, no começo: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Difícil preparar para esses dois negócios, né? Preparar para a velhice. A gente, quando é jovem, nunca pensa que vai ficar velho. Morte, pensando tudo menos que nós vamos morrer. Não que em algum momento a gente não pense. No dia a dia, a gente, em algum momento, né? A gente sabe que isso acontece com todos, e às vezes a gente pensa. Mas o que a Bíblia nos diz aqui em Eclesiastes capítulo 12? Oremos. Deus, antes, quero pedir ao Senhor que me ajude a anunciar a sua palavra, o seu evangelho. É o Senhor que nos guia, a palavra é o nosso guia, e pedimos nessa noite que abençoe e nos dê a direção certa, que o que eu falar esteja em conformidade com a sua vontade, e que possa abençoar o povo de Deus que chegou nessa noite. Continuamos orando ainda em favor da família do pastor Cristiano, e os irmãos que estão viajando, alguns enfermos, outros trabalhando, enfim, que nessa noite aí o Senhor possa abençoá-los, como tem nos abençoado desde o início do culto, e sabemos que o Senhor irá nos abençoar nesse momento também, além dos louvores, dos cânticos, agora com a sua palavra. Eu peço que o Senhor me ajude e oro sempre em nome de Jesus. Amém. Capítulo 12, Eclesiastes. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e parecer o apetite, porque o homem se vai na sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e que se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Irmãos, até aqui, quando eu me converti, falando de Eclesiastes, Salomão, pelo menos os textos, as pesquisas, né, e ouvindo muitos dizerem sobre Salomão, o autor de Eclesiastes. Quando eu me converti, e eu comecei a ouvir mensagens, ou alguma, na comunhão que às vezes fazia, né, sempre surgia alguma coisa, algum comentário também. E no dia a dia, Salomão é muito conhecido, né? Até mesmo pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador, falam de Salomão. E quando fala de Salomão, lembra sabedoria, pelo menos a maioria das vezes. Mas é um livro que desde o começo eu ainda tinha... Sobre Salomão, eu não sabia exatamente o que pensar dele. Porque a ideia que a gente tinha, ou às vezes a gente ouve ou vê, é de que foi alguém que viveu da forma que viveu, e
pelos versículos, pela leitura e algumas palavras sobre tudo vaidade, eu tinha na minha mente, eu formei um pensamento sobre Salomão, de que, sabe aquela pessoa que quando a gente olha, a vida inteira fez o que fez, e às vezes a gente erra em dizer isso, fez, aprontou, chegou no fim, já não está aquela Brastemp, e começa a dizer que tudo foi em vão, nada perdurou, ou nada teve tanta importância ou validade na vida da pessoa. Mas não é isso. Com certeza eu ainda preciso aprender muito sobre Salomão, para entender exatamente todo o contexto. E muitas mensagens que nós já ouvimos também a respeito de Eclesiastes, Salomão. Mas não é diferente a gente imaginar que no decorrer das nossas vidas, por fases que nós passamos e momentos em que nós estamos vivendo, na nossa mente, pensamentos, práticas são momentâneas, ou seja, em cada fase. Quando eu era criança, eu me preocupava em jogar bola ou comer, alguma coisa assim, comer pipoca no valinho. Para os mais velhos aqui, eu acho que ninguém vai lembrar, era um pipoqueiro que tinha na praça. Quando eu era criança, eu gostava de sair só para ir lá comer pipoca. O Clodoaldo vai lembrar. Valinho, eu acho que é só o Clodoaldo. E eu ficava ali do lado do carrinho de pipoca, enchendo de molho de pimenta e comendo a pipoca. É o que tinha na minha mente naquele momento. Não tinha a malícia que no decorrer da nossa vida, quando nós passamos de uma idade, né, da pré-adolescência. Aliás, lembrando de alguns comentários sobre crianças, não precisa ser, bom, eu creio que muitos já devem ter visto ou ouvido alguma coisa sobre isso. Crianças precocemente desenvolvem uma série de interesses nessa área de sexualidade ou curiosidade, ou às vezes vê na própria casa, e às vezes está na escola, está em algum lugar, mas ela tem malícia. Então, é do ser humano, e aí eu não sei definir exatamente sobre essa parte, mas é o que nós percebemos conosco também. Nessa idade, na época minha ainda, o despertar para algumas coisas foi mais para frente, até uma certa idade. A malícia que nós percebemos hoje em dia não tinha como é hoje. Então, naturalmente, no decorrer de nossas vidas, principalmente quando ainda nós não conhecemos Jesus como Salvador, nós ainda não temos a verdadeira instrução da santidade, de como agradar a Deus, do que é pecado, do que não é, quem é Deus. Muitas coisas ainda são desconhecidas por nós sobre essa questão de espiritualidade, Deus. Aliás, falar de Deus é fácil falar de Deus. Creio que todos nós sempre falamos de Deus. Deus abençoe, fica com Deus, alguma coisa, vou pedir, vou rezar, vou orar, sempre ouvimos isso. Mas momentos da vida passamos, pensamos, agimos, e esse é o curso natural do ser humano. Até o momento em que nós permitimos que Deus comece a orientar-nos. No momento em que nós, pela palavra, vamos descobrir, aprender se eu estou certo, se eu estou errado. E não é diante dos homens, é diante de Deus. É o que nós fomos instruídos pela palavra desde o início da nossa conversão. Porque agradar homens, sabemos que nunca vamos agradar. Porém, agradar a Deus, embora pecadores, devemos nos esforçar ao máximo. E quando eu falo que agradar a homens, depende. Devemos andar corretamente, fazer o que é direito, fazer o que é justo e honesto. Caso alguém não se agrade de nós, ou de nossas posturas, comportamento, tenhamos a consciência tranquila de que nós fizemos o certo. Quando a gente diz que as pessoas não devem agradar as outras, é no sentido de que nada nos satisfaz.
o que você fala nem sempre me satisfaz, a sua maneira nem sempre me satisfaz, e isso acontece em relação à minha pessoa, com as outras pessoas. Então, nós somos insatisfeitos por natureza, e nem sempre vamos agradar a Deus. Agradar a Deus deve ser, e a gente tenta desde o início de nossa conversão, de que precisamos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, procurar nas Escrituras o que Deus espera de nós, e assim nós ouvimos mensagens e mensagens, lemos a palavra, versículos e versículos, para entender a mente de Deus, para que Ele fale conosco através da sua palavra. Assim somos nós, fases, pensamentos diferentes, e de fato, alguém pensa em querer ficar doente? Dificilmente, mas nós temos que tratar da saúde, fazer exames. Com a idade, as coisas vão piorando, pelo menos de uma forma normal. Quando a gente é novo, normalmente a gente tem uma boa saúde, goza de uma boa saúde. Com o passar do tempo, tanto as nossas energias físicas, psicológicas, sentimentais, tudo isso nos desgasta. Começa com a idade, vem família, vem filhos, vem o trabalho, tudo isso nos consome, nos desgasta, porque temos que nos dedicar a tudo isso. Temos que nos dedicar ao trabalho e fazer bem feito, temos que nos dedicar ao lar e fazer bem feito, e dedicar-nos mesmo de forma individual dentro de nossos lares, para que as orações que nós sempre oramos, pelas famílias, mas famílias é composto de membros, e devemos fazer a nossa parte como família, além de orar pelas famílias, que eu possa ser o melhor marido, o melhor filho, melhor esposo, melhor irmão, para que as famílias, Deus possa trabalhar, mas precisamos individualmente fazer a nossa parte. Assim é, e tudo isso nos consome, nos desgasta, e pode chegar em um momento das nossas vidas que nós vamos dizer, talvez algumas palavras faladas, ditas por Salomão, tantos versículos aqui, onde nós vamos demonstrar que nem tudo resolveu alguma coisa, porque tudo que acontece com um, acontece com o outro. Tudo que eu tenho que fazer, você também tem. Toda dedicação a uma determinada coisa tem que ser feita por todos nós, e às vezes no resultado nem sempre a gente consegue enxergar aquilo que melhorou, aquilo que mudou, aquilo que de fato transformou as nossas vidas. Por quê? Todos os dias nós temos necessidades diferentes, mas todos os dias, seja em relação à saúde, alimentação, dinheiro para pagar o boleto, filhos quando começam a vir, aí começa a preocupação. Todos nós temos em determinado momento de nossas vidas uma preocupação ou várias preocupações. Mas e Deus? Para nós, que nós já permitimos Deus entrar em nossas vidas, dirigir as nossas vidas, tudo tem um sentido diferente, tudo tem propósitos diferentes, e é o que precisa ter, porque humanamente o roteiro, o percurso de nossas vidas até envelhecer, alguns nem envelhecem, falecem antes, seja nenê, crianças, adolescentes, jovens, não chegam a uma fase de seus tantos anos aí, como diria, fase de idosos. Deus o chama, de alguma forma a pessoa falece, não chega. Mas e quando nós chegamos a uma certa idade? Qual a idade? Não sabemos. Para cada pessoa, o peso da vida, os desgastes e o sofrimento da nossa vida pode ser diferente de uma pessoa para outra. As experiências que nós passamos antes de conhecer Jesus varia de pessoa para pessoa, de lugares para lugares, momentos e momentos. Se olharmos por esse lado, não encontraremos no decorrer da vida propósitos, motivos para que tenha valido todo o esforço que você e eu fizemos. Olhando para trás, o que valeu
Dias atrás eu estava pensando o seguinte, aí é um testemunho meu, de quando eu trabalho como autônomo, e comecei a trabalhar com a loja de roupa, e ao mesmo tempo eu faço um trabalho para advogados, que é cálculo de processo trabalhista. Ali no meu salão tem um computador. Eu venho nesse ramo, conciliando esses trabalhos e dividindo o ganho com os compromissos de família, com o negócio, comigo, enfim, é o que todo mundo faz. E eu venho pensando, lutando, faz contato com pessoas, compra, paga, vende, compra, paga, vende, e assim tem passado. Todo mês termina um dia. Será que não existe um cansaço ou um pensamento de que parece que nada muda? Todo mês, todo dia, tudo acontece da mesma forma, e às vezes tem dias melhores, às vezes dias piores, mas a rotina nossa, como seres humanos, se não encontrarmos e não darmos lugar, um espaço para que Deus nos preenche, nos complete e nos satisfaça, as nossas energias vão embora, o nosso gás, nosso ânimo pode ir embora também, em razão de vários problemas ou doenças, e a luta continua dia a dia. Vai terminar o ano, você olha para trás, você consegue ver algumas coisas boas e coisas ruins também. Nós que conhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, precisamos sempre estarmos nos alimentando da palavra, das coisas de Deus, na esperança que nós temos de que todos os dias podem ser bons, da maneira que nós tivermos os propósitos, da maneira como nós enxergamos a nossa vida. Tem muita gente totalmente desgostoso da vida, fazendo coisas que tem coisas que nem Satanás dá para ficar ouvindo. Tamanho o desânimo e o desespero que muitas pessoas estão tendo, porque não tem propósitos, a rotina, traumas, problemas seríssimos acontecendo, e elas não conseguem ficar firmes, com energia suficiente para continuar a vida, por desastres e acontecimentos ruins que essas pessoas estão tendo, e sempre tiveram. Deus tem feito diferença em nossas vidas. O ânimo e a disposição sua é uma disposição só humana, e aqui nós temos crianças com energia, tem adolescente que está todo vigoroso, alguns com uma idade, talvez eu seja aqui o mais velho, 55 anos, estou lutando, mas eu sei que eu não sou o mesmo mais. Tem um médico agora para ir, e a gente vai buscando manutenção. Agora a gente está com manutenção, mas pode acontecer com crianças, pode acontecer com jovens que estão sem muita direção. Tudo pode acontecer com todos. Quando a gente fala em velhice, entende-se que é uma época que nós estamos mais fracos, e muita coisa a gente já não suporta mais, mas tudo pode acontecer. Temos que refletir sobre a nossa disposição, nosso ânimo, nossa alegria, nossa satisfação, mesmo que no teu trabalho seja desgastante, dentro de casa por vários problemas desgastantes, às vezes conflitos com familiares desgasta, mas será que nós não estamos conseguindo lembrar de Deus, das coisas de Deus, da força em Deus, para continuando a nossa vida? Não podemos, irmãos, desanimar, embora aconteça, e eu não digo isso só na vida cristã, em todos os lugares, em todas as nossas lugares que a gente estiver, trabalho, casa, na igreja, na vida com Deus, porque se Deus não conseguir nos alimentar e nos sustentar e fortalecer, eu por mim não vou conseguir fazer isso. Eu busco ajuda de médico, remédio, mas não é só isso. Eu tenho um coração, eu tenho uma mente que precisa ser tratada,
Não é só físico, eu preciso tratar no todo, corpo, alma e espírito tem que ser tratado. Ninguém tem por si tanta energia que vá todos os dias deixar você satisfeito, feliz, contente, mesmo com as tribulações, mesmo com as tempestades. Se não for Deus para fazer isso em nós, se já está difícil, vai ficar mais difícil. Por isso, nós estamos todos os dias fazendo o nosso melhor para buscar a Deus em oração, aprendendo, lembrando das coisas de Deus, para que os nossos dias sejam melhores, mais vigorosos, para a gente passar dia após dia, até que Deus nos chame. Aqui em Salomão, capítulo 12, aqui no capítulo 12 temos as seguintes conclusões: busque o Senhor enquanto é jovem, tudo é vaidade, tema ao Senhor. Primeiro ponto, buscar ao Senhor. A primeira conclusão é de que devemos buscar ao Senhor enquanto é possível. O autor fala aqui que chegará o tempo onde não teremos mais disposição e os problemas de nossas vidas serão pesados demais para nós. Este é um dos textos mais conhecidos do livro de Eclesiastes. No capítulo 12, 1, nós lemos: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro. 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é para nós lembrarmos do nosso Criador somente no tempo de angústia. Os novos, as crianças, os jovens, nós todos, em todo momento, devemos lembrar do nosso Criador. Porque independente de idade, todos um dia passarão em circunstâncias e momentos um pouco mais complicados. E aí é que está, não tem idade. E como suportar? Lembrando de Deus em todos os momentos de nossa vida, do Criador. Antes que venham os maus dias. Vindo os maus dias, se nós estamos preventivamente lembrando de Deus, significa que nós estamos fortalecendo, e quando vier os dias maus, estamos alimentados, mais fortes, para poder passar pelos maus dias. E cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Há momentos que o ser humano diz: não tenho mais contentamento. E são tantos os motivos, todos nós sabemos disso. E não ter mais contentamento é algo que imaginamos, sabemos, tudo fica mais difícil. E o resultado também nós não sabemos. Só sabemos que estamos descontentes com a nossa vida, com a nossa rotina, com a pessoa que está conosco, com a pessoa, o irmão da igreja que seja, o vizinho, o tio, o familiar, o amigo. Estaremos descontentes com todos. Não tem ninguém bom quando nós estamos maus, pode perceber. E para que esse momento não nos pegue e derrube, temos que sempre estarmos lembrando do nosso Criador. Ele é que nos fortalece. A esperança está nele, porque dias maus vêm e pode sim nos causar descontentamento, e não teremos nenhuma saudade daquele momento que nós vivemos. Buscar o Senhor, o primeiro ponto é esse, Eclesiastes 12:1. Então, ele passa a descrever de maneira alegórica os dias onde as doenças chegam e os problemas da idade avançada aparecem. Porém, ao mesmo tempo, ele nos diz, aqui em Eclesiastes 12, 6 e 7: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se
pedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Antes disso tudo, busquemos a Deus, porque tudo isso vai acontecer. E antes que aconteça, busquemos a Deus para nos fortalecermos. E o pó volte à terra, ou seja, busque ao Senhor antes que o fim chegue. Outro texto da palavra que diz a mesma coisa é o de Isaías, capítulo 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O fato é que, de acordo com o que o próprio pregador nos ensinou, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos quando as dores da vida nos atingirão. Não sabemos quando voltaremos ao pó da terra. Este apelo de lembrar-se do Criador nos diz: mocidade, é válido para qualquer pessoa que ainda não se converteu dos seus maus caminhos. Buscar a Deus enquanto se pode achar, seja para a conversão, seja para a nossa salvação, e seja para a nossa vida de todos os dias. Sempre devemos colocar Deus em oração, estudando, ouvindo e aprendendo dele, e servindo ele. Esse é o primeiro ponto: buscar ao Senhor de todo o nosso coração. O pregador está nos dando aqui um senso de urgência sobre a importância de buscar ao Senhor antes que venham os dias maus, antes que a velhice chegue, antes que nosso tempo se encerre. Quando o nosso tempo irá se encerrar, não sabemos, mas quando isso acontecer, viraremos pó. Não dá para lembrar de Deus quando estivermos no pó, voltando ao pó. E lembrar de Deus nos piores momentos de nossas vidas, é necessário, sim, mas o nosso fortalecimento para enfrentar os dias maus tem que anteceder esses dias maus. Estar firme com Deus, íntimo com o nosso Criador, é a primeira etapa. E Salomão, aos poucos eu vou entendendo Salomão, deixando aquela mentalidade, aquele pensamento que eu tinha dele, que era alguém que bagunçou a vida inteira, bagunçou, fez o que fez, e agora ele diz que tudo é vaidade, tudo é igual um dia após o outro, nada foi bom e nada foi tão diferente. O assassino chove em cima dele, faz sol em cima dele. O assassino, ele pode comprar, pode comer, pode trabalhar. O sol no dia seguinte vem para o assassino. Todas as atividades humanas são e ocorrem com todas as pessoas. Será que alguém diria: fulano não merece? Como pode? Eu mereço. E ele tem se beneficiado de alguma forma, e eu a cada dia mais difícil. A vida para mim está cada dia mais difícil. Mas quem que julga merecimentos? Nem se quiséssemos. Como dizer que um merece ou outro não? Sendo que nós também, em vários momentos, deixamos a desejar. Talvez não cometemos e pratiquemos várias coisas, mas nem por isso eu posso dizer que eu sou melhor que qualquer pessoa na face da terra. Eu agradeço a Deus porque Ele tem me preservado. A minha mente não é para o crime, graças a Deus. Mas muitas pessoas também não têm a mente voltada para o crime, mas de uma hora para outra ela pode sim se revoltar com a vida
e ela se transformar numa pessoa totalmente diferente daquilo que ela é. Hoje ela é assim. Fulano, ó, joia. Amanhã não sabemos. Muita coisa pode acontecer na vida das pessoas e ela pode sim mudar completamente as suas práticas. E Deus, glória a Deus, porque entre nós aqui, que eu vejo e conheço, Deus tem preservado a nossa vida e tem colocado em nossas mentes coisas boas o suficiente para nos mantermos honestos, trabalhando, caminhando e lutando para as coisas que nós precisamos. O segundo ponto aqui diz: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E às vezes a gente pensa, né? Mas a minha luta não tem significado. O esforço que eu faço não tem nenhum significado. Tudo é vaidade. Tudo é desnecessário. Quando a gente ouve, sem entender contexto, até da Bíblia, podemos entender de forma errada, causar em nós equívocos e às vezes pensarmos coisas completamente diferentes. Eu evito, eu faço o meu melhor, tanto quando eu ouço uma mensagem, eu peço que Deus me dê a direção, a sabedoria para entender a mensagem, para que ela seja uma bênção para mim, que seja útil para mim, que eu sinta que eu cresci no conhecimento de Deus. Todas as mensagens de todos os pregadores, todos que já pregaram, que eu ouvi, eu me esforço para isso, porque eu tenho certeza que da palavra vem coisas boas, mas nem sempre da minha boca posso pronunciar aquilo que edifica e aquilo que é bom para cada um de vocês. E assim serei imperfeito, às vezes equivocado, mas tentando ser uma bênção para todas as pessoas. Tudo é verdade. No versículo vemos mais uma vez um dos principais temas do livro aparecendo. Eclesiastes 12:8. 12:8. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. É uma luta para conseguir as coisas, né, irmão? Você que comprou um carro, uma casa, uma bicicleta, um celular, uma roupa, uma comida, um lanche, um arroz, tudo foi com esforço ou não foi? E eu não creio, nós não entendemos que tudo foi em vão, porque nessa terra nós temos que viver, nós temos que trabalhar, temos que nos esforçar, dedicar. Então, o que precisamos fazer nessa vida para vivermos não é em vão. O que acontece é quando nós colocamos Deus separadamente, onde tudo eu consigo sozinho, tudo eu faço sozinho, sem a presença de Deus, sem o consentimento de Deus, sem agradar a Deus. Esse é o problema, que eu me torno individualista. Não preciso de ninguém de vocês, não preciso do meu pastor, não preciso da minha esposa, não preciso do meu patrão, não preciso de ninguém. Com o meu esforço eu consigo as coisas. Aí não conseguiremos. Assim não. Terceiro, teme ao Senhor e guarde seus mandamentos. 12, 13 e 14. Versículo 13 e 14 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Todas as reflexões do pregador durante o livro de Eclesiastes, desde as perguntas mais duras até os momentos de maior desespero, apontam para essa conclusão. Então, o grande apelo que temos aqui no livro de Eclesiastes é: teme ao Senhor, guarda os mandamentos, e não considere as coisas debaixo do sol como tendo mais valor. Aqui é que está. As coisas dessa vida, dessa terra, e muitas conseguidas por nós,
pelo nosso esforço, que elas nunca sejam mais importantes do que o reino de Deus. As nossas conquistas, nunca esqueçamos de que as nossas conquistas é graças a Deus. É fácil dizer graças a Deus. Agora, entender verdadeiramente que é graças a Deus é que nem sempre lembramos, mas é graças a Deus. Então, quando diz o sol como tendo mais valor que o reino, nada debaixo do sol, em cima da terra, tem mais valor do que o reino de Deus. Nada. Conclusão: às vezes não sabemos como viver, lutamos para viver melhor, e devemos lutar para conseguir algo melhor, ter mais prazer, ser mais feliz. Nos esforçamos, trabalhamos, passamos parte de nossas vidas correndo atrás de coisas, mas se não seguirmos as instruções de Deus, se não seguirmos as orientações de como viver para a glória de Deus, porque viver, nós vivemos. Como viver agradando a Deus, glorificando a Deus, é o grande desafio nosso. O dia a dia está passando, todos os dias. Chegando em casa, vamos comer alguma coisa, daqui a pouco vamos dormir, amanhã, rotina normal. Isso nós fazemos. Mas se na nossa vida só tiver isso, só nos preocuparmos com as coisas materiais, até físicas, com vaidade, né? Fisicamente podemos ser muito vaidosos também. Tudo que é vaidade, cada um de nós buscamos essa sabedoria a Deus, aquilo que de fato é uma vaidade, que Deus nos livre disso, mas que o reino de Deus, as coisas de Deus estejam em prioridade, sendo mais valorizadas por nós, para que também as coisas deste mundo que conseguimos no dia a dia, possamos ter mais felicidade, alegria em dizer: Deus me deu, glória a Deus, graças a Deus, que hoje um dia Deus me abençoou. Vamos dormir lembrando, lembre do seu Criador. Amanhã, como vamos amanhecer, alguém sabe? Então, vamos lembrar do nosso Criador hoje, porque amanhã pode ser outro dia, melhor ou pior, não sabemos. Mas que o contentamento em Deus sempre permaneça em nossos corações. Felizes em Cristo, lutando contra as adversidades, mas nunca permitindo nos abater, tanto que nos desanime, principalmente de Deus, e dizer que Deus não está conosco mais. Que isso não aconteça com ninguém de nós essa noite, e nunca aconteça. Porque o Deus que nós servimos, Ele é bom, tem as provações, mas temos que lutar também, trabalhar, correr atrás e viver melhor, graças a Deus. Essa é a meditação, a mensagem de hoje, irmãos. Não sei se passou. Oremos. Deus, entregue a sua palavra, trabalhe em nossos corações, em nossa mente. Dê a esse povo, Deus, a todos nós, prazer pela vida. Prazer primeiramente que um dia nós conhecemos o Senhor, e a partir daquele dia nossos dias devem ser melhores. Nos fortaleça, nos anime, nos dê disposição, seja em nossa casa, para cuidar de nossos filhos, seja em nossos casamentos, para vivermos melhor, seja em nossa igreja, seja no trabalho. Fortaleça, Deus, cada um que está aqui nesta noite, pela sua palavra. Nos ajude, nos abençoe. Obrigado pelo tempo que o Senhor permitiu e pela palavra que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.